Vamos conversar com a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Manhota, meu boa tarde a você. A Casa Branca está preocupada com a repercussão dos ataques ao Irã? Oi, Yuri, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, Yuri, sem dúvida, e inclusive essa manifestação hoje da porta-voz vem para tentar apaziguar um pouco os ânimos. E os ânimos a que me refiro, Yuri, são de toda parte. Tanto do ponto de vista, como a gente já recorrentemente vem sublinhando aqui, como é o caso da opinião pública, né? A opinião pública americana muito crítica a essa intervenção, como também da própria classe política, né? A gente acompanha desde os últimos dias que mesmo dentro da base chamada MAGA, a base de apoio do presidente Trump, a intervenção iraniana tem gerado uma espécie de racha. Hoje já não dá mais para falar numa base coesa, numa base que esteja toda orientada numa mesma direção. Vários dos trumpistas republicanos acreditam que a ação foi indevida, que ela vai se prolongar para além do que o próprio presidente admite, que ela vai custar caro aos americanos, que ela vai custar a vida dos americanos. E a gente, claro, não pode esquecer, Yuri, quando fala sobre isso, dos argumentos que têm sido levantados, sobretudo por esses críticos. Além de muita gente acreditar, né, tanto do ponto de vista da sociedade quanto da classe política, que essa intervenção possa ter sido feita nos termos de uma distração, né, então muita gente acredita nisso, também tem crescido muito, principalmente dentro do governo, no Congresso, por exemplo, a crítica de que os Estados Unidos teriam se arrastado para esse conflito para beneficiar Israel, que na verdade os Estados Unidos estariam servindo como uma espécie de linha auxiliar de uma iniciativa que efetivamente mais beneficia os aliados israelenses do que os próprios norte-americanos, né? Então a fala dela hoje foi uma tentativa de apresentar não só os objetivos que ela entende e que o governo Trump entende como sendo objetivos vitais estratégicos que estão sendo defendidos no Irã, como também tentar dissuadir essas narrativas que são cada vez mais frequentes. Uma série de publicações importantes nos Estados Unidos, Yuri, nas últimas horas, vieram à tona com essa abordagem de que o maior vencedor até agora desse conflito é Netanyahu, seja do ponto de vista do enfraquecimento regional do Irã, seja do ponto de vista doméstico, já que também há eleições em Israel em breve, e que os Estados Unidos, né, nesse sentido, estariam pagando o preço mais alto, embora não sejam necessariamente aqueles que atingem, né, a principal recompensa. Toda essa guerra, Yuri, do ponto de vista norte-americano, ela foi uma incursão preventiva, né? Ou seja, antes de que houvesse qualquer ataque efetivo, para se proteger de uma chamada ameaça iminente, os Estados Unidos, então, teriam optado por começar o conflito. Agora, convencer a opinião pública americana, a classe política e todo mundo nos Estados Unidos de ameaça iminente e de guerra preventiva virou um grande tabu, sobretudo no pós-2003, quando a abordagem em relação ao Iraque e as armas de destruição em massa eram particularmente semelhantes nesse sentido, né? Não há sinais de que o Irã tivesse condições ou em vias de fabricação de mísseis intercontinentais, por exemplo, né, atingindo o território continental dos Estados Unidos no curto prazo. Tampouco o programa nuclear parecia sofisticado o suficiente para dar ao Irã a condição de se tornar uma ameaça nuclear também no médio prazo. Então, quer dizer, a manifestação do governo Trump é a todo momento salvar as aparências, tentar mostrar que há um controle sobre a operação da guerra, que os Estados Unidos têm superioridade militar, que estão imbuídos de uma estratégia que vai sendo bem sucedida e que tudo isso se justifica. Quanto mais o governo americano tenta defender essa iniciativa, ao mesmo tempo, claro, mais críticas vão pipocando. Hoje mesmo, o secretário da Guerra, né, antigo secretário de Defesa, o Pete Hegseth, chegou a admitir que, embora as primeiras notícias da guerra tenham dado conta de uma operação de 4 ou 5 semanas, talvez ela se estenda até 8 semanas. O presidente Trump
Trump desconversou, disse que dependendo da situação a guerra pode ser inclusive eterna, né? Ele usou essa expressão para dizer que os Estados Unidos teriam condições ilimitadas para lutar guerras longas, e isso tudo vai incomodando muita gente nos Estados Unidos, Yuri. Então, a cada dia vem a público mais um personagem da administração para tentar transmitir a ideia de que tudo está correndo dentro do esperado.